Aos amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor, amém? E convido todos os amados a ficarem de pé, para nós darmos a introdução deste culto, dia de louvor e adoração a Deus, esse culto no qual nós chamamos de culto da vitória. Glória a Deus! Oh, glória! Quem está precisando da vitória aí? Amém. Glória a Deus! Então faça o seguinte, não feche sua boca, glorifique o nome do Senhor. Amém? Amém! Então convido a todos a abrirem as vossas Bíblias no Salmo de número 18. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 7. Amém! E veja que Deus pode fazer da vida daqueles a quem o serve. Amém? Amém! Salmo de número 18. Esse Deus é muito maravilhoso. Davi fez esse salmo quando ele estava fugindo de seus inimigos. E diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Espera um momentinho. Você pode dizer: eu te amo para o Senhor. Eu te amo. Então, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Glória a Deus! Aleluia. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? Amém! Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Olha para aí, que coisa maravilhosa. Cordas de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Cordas de Seol me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, sim, clamei ao meu Deus. Do seu tempo ouviu ele a minha voz. O clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Então, olha que diz: então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Meus amados, esse último versículo é praticamente uma profecia que acontecera há muitos anos depois. Amém! Vocês se lembram da passagem que Paulo e Silas foram presos na prisão? Ele estava louvando, ele estava adorando, ele estava clamando. E é o que diz aqui, ó: então a terra se abalou, glória, e tremeu, aleluia, e os fundamentos dos montes também. E não foi assim que aconteceu? Então está passando por dificuldade, louve e adore. Está passando por tribulações, louve e adore. Tem gente lhe perseguindo, louve e adore. Glória a Deus! Está preso, louve e adore o Senhor. Aleluia! E faça como o salmista na introdução do salmo: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Meus amados, dá para até ver o Senhor no seu trono, no seu alto e sublime trono. Muita gente diz assim: eu te amo. E ele olha para cá, ele tem os olhos direcionados para esse lugar, e ele está vendo você, dizendo assim: eu te amo. E o sorriso dele é tão grande. Dá para imaginar? Pense, feche os olhos e imagine isso. Imagine você diante do Deus Todo-Poderoso. Como assim estava Isaías quando entrou no templo e ele disse: e eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Dá para você imaginar? Olha o sorriso dele. Olha o sorriso dele olhando para você, porque você está dizendo: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus. A terra vai tremer. A terra vai tremer. Aleluia! Os agrilhos que prendem você vai se quebrar. E você terá liberdade na presença de Deus. Para fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Amém. Então vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, grandioso és tu, Senhor. E nós podemos abrir a nossa boca como salmista para dizer: nós te amamos, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor. Não importa, Senhor, os problemas que estão ao nosso redor. Não importa, Senhor, os problemas que vêm diante de nós, Senhor. Não importa as pessoas que são levantadas contra o inimigo diante de nós, porque tu és maior do que tudo isso.
Deus por tudo. Amém. Glória a Deus. Tu és poderoso, Senhor. Tu és o nosso Deus maravilhoso. Por isso nós te louvamos e agradecemos o teu nome nesta noite, Senhor. Fala conosco, continua falando nessa noite, porque tu és maravilhoso, tu és poderoso. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ao que está sentado no trono, cante com coração, e ao poder seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória do Senhor, seja a glória, louvando em nome de Jesus, seja o domínio, Deus é dos céus. Ao que está sentado, ao que está sentado, vencedores no trono, receba o louvor da igreja nessa noite, e a poder seja o louvor, seja o poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, glória a Deus, poderoso Deus, glória, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, te louvamos, Senhor, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Senhor, minha alma anseia por ti. Pai querido, Pai amado, foi lindo logo nessa noite, Senhor, a tua palavra. Aplica essa palavra ao nosso coração nessa noite, pelo poder do teu Espírito, Senhor. Que o Senhor cresça e que esse humilde pregador diminua na tua presença, Senhor. Fala aos teus lábios. De mim, Pai, eu não tenho nada para dar ao teu povo, mas a tua palavra, ela tem riqueza. Por isso nós te louvamos, repreendemos todo inimigo, Senhor, que queira roubar. Continua conosco. É assim que nós oramos, em teu nome santo, Jesus. Eu posso pedir amém? Amém. Poder encerrar. Querido, nós acabamos de ler um texto um pouco mais conhecido dos irmãos, que fala de um diálogo entre uma mulher samaritana e um homem chamado Jesus, judeu. Todos conhecem que naquela época os judeus não se davam bem com os samaritanos e vice-versa. Muito mais uma mulher falava com um judeu, que era a pessoa discriminada naquele momento. Mas eu não quero me prender nesse contexto, porque isso aí é para uma outra pregação, uma outra oportunidade, se o Senhor nos conceder. Eu gostaria de ler o versículo 15 desse mesmo texto, é o capítulo 4, porque Jesus extrai daquela mulher algo de muita importância. Ele consegue extrair a verdade daquela mulher. Amém? Diz ela no versículo 15: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscar.
Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém? Amém. Só para você entender o contexto de que Jesus extraiu daquela mulher uma confissão verdadeira, um louvor verdadeiro. E ela obteve a vitória na caminhada dela, porque ela abriu o seu coração. Ela teve consciência daquilo que ela estava vivenciando naquele momento. Amém? Amém. E ali foi extraído daquela mulher uma verdade. Será que Jesus não conhece o nosso coração? Claro que conhece, irmãos. Mas Ele quer ver de você, quer ouvir de você verdadeiramente aquilo que é verdade dentro do teu coração. Amém? E ela lhe expôs a verdade, ela não teve medo. Amém? Amém. E terei como tema preparo para a adoração, que foi o texto lido em João 4, 19 e 13. O tema diz o seguinte: 3 passos para nos tornarmos adoradores de Cristo. Amém? Nós vamos estudar um pouco aqui o contexto e os textos assim lidos nesta noite e aprender como ser adorador. Porque não podemos falar de vitória sem antes falar de adoração. Porque toda a vitória do povo de Israel, eles louvavam o Senhor, eles clamavam ao Senhor, eles buscavam o Senhor, e aí teria tido a vitória alcançada. Amém? Glória a Deus. Foi falado até no início do culto pelo presbítero Fábio sobre a passagem de Silas e Paulo na prisão, que eu também iria entrar nesse detalhe nessa noite, como Deus fala no nosso coração. Por isso que eu disse para os irmãos que eu já estava por demais satisfeito nessa noite, mas Deus quer continuar falando com você. Amém. Amém? Glória a Deus. Mas voltando à leitura que nós fizemos nessa noite, do versículo 19 ao versículo 23, né? O primeiro passo para a busca, né, da vitória é o passo da busca. Nós precisamos buscar a presença de Deus. E era de costume aquela mulher ir lá naquele lugar buscar água, mas naquele dia ela buscou algo de muita importância, diferente. Houve a mudança na vida daquela mulher, ela obteve a vitória, como assim nós já falamos. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Está lá em Jeremias 29, 13. Devemos buscar o Senhor realmente, verdadeiramente, de coração, de todo o coração. Amém, queridos? Hoje se cumpre a palavra nesta igreja, porque lá em Mateus 18, 20 diz assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em o nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Glória a Deus. Ali no Salmo 42 ele disse: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Buscar o Senhor, você tem que ter prazer. Davi tinha prazer nisso, de dizer que a alma dele era constantemente buscando a presença do Senhor. Ó Deus, Tu és o teu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Salmo 23, 63, verso 1. Devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Se você quer obter vitória, o primeiro passo, né, é você buscar a presença do Senhor. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Salmo 27, 8. São textos que nós vamos aprendendo que a busca é necessária para que você obtenha a tua vitória, para que você obtenha a salvação. A busca é importante. Aquela mulher conseguiu a salvação. A gente vê aqui que você leu comigo a última parte, porque a salvação veio dos judeus. Jesus disse, em outras palavras, minha amiga: eu sou a salvação, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ela entendeu verdadeiramente. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor.
O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, verso de número 2. Queridos, em Êxodo 3, 7 a 10 vai falar sobre o cântico, o clamor. Deus diz a Moisés que tem que escutar o clamor do seu povo e que ia levantar ele para que ele tirasse o povo de Israel da mão dos egípcios. Mas houve um clamor. Em Josué também, a queda das muralhas de Jericó, no capítulo 6, você vai ver que o pessoal cantou louvores e as muralhas caíram. Em Samuel, 1 Samuel, você vai ver o cântico de Ana na vitória, porque ela não tinha filhos, e Deus assim concedeu a ela filhos, e houve o cântico de vitória de Ana. E no Novo Testamento, nosso amado irmão lembrou bem, Atos 16, 25, onde Silas e Paulo estavam ali presos, e eles começaram a cantar, a clamar, a louvar, e o que aconteceu? De repente houve um terremoto e as cadeias foram quebradas. Glória a Deus. Foi vitoriosa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos entendendo, queridos? Aquela mulher, ela sabia que a sua vitória dependeria de um verdadeiro encontro que transformasse para sempre a sua vida. E você vai ver o texto da história que diz que ela deixou o cântaro. O que você precisa deixar? O que você precisa abandonar para você ser verdadeiro adorador do Senhor? Para que você obtenha a vitória do Senhor. Ela deixa o cântaro. Podemos fazer aqui uma conjectura de que algo ela deixou que não agradava ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. E nessa noite Deus te chama para que você deixe o cântaro. Glória a Deus. Que o amado deixe algo que ainda não está agradando ao Senhor. Amém? Amém. Queridos, antes da palavra ir para você, ela primeiro veio para mim. Amém? Amém. Ela primeiro está ministrando o meu coração. Amém. Não é fácil, mas Deus é um Deus poderoso. Amém? Amém. Queridos, precisamos a cada dia buscar ao Senhor e manter um relacionamento profundo com Ele, e isso precisa sempre de uma busca. Jesus disse em Mateus: todo aquele que pede, receberá. O que bate, se abre, e o que busca, encontra. O primeiro passo é o passo da busca. Você tem buscado o Senhor? Posso ouvir o amém? Amém. Quer dizer nessa noite que Deus te ama muito. Amém? E você não vai sair daqui da mesma forma que você sai daqui, como verdadeiro adorador do Senhor, adorando em espírito e em verdade. Amém. Porque são estes que o Senhor procura para ser seus adoradores. Amém? Porque Deus é espírito e importa que os teus adorem em espírito e em verdade. Amém? Segundo passo é o passo da autoavaliação, que conduz ao arrependimento. Houve ali a avaliação, ela disse assim: olha, tem algo errado dentro de mim, eu preciso ter mudança. Autoavaliação que conduz ao arrependimento. O apóstolo Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Precisamos, querido, nos examinar. Isso está lá em 1 Coríntios 11, 28. Precisamos reconhecer quem somos, o que fazemos, o que queremos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Amém. João 15, 5. Amados, quanto mais reconhecemos nossas fragilidades e pecados, Deus nos exaltará. É preciso reconhecermos quem somos, o que fazemos, o que queremos, se realmente agrada a Deus ou não. Amém? Amém. Mas eu creio que essa igreja tem agradado ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O profundo reconhecimento do pecado nos leva mais para perto de Deus e a uma adoração autêntica. No Salmo 51, Davi confessa o seu pecado e ele diz: compadece-te de mim,
Ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi reconheceu que tinha pecado contra o Senhor. Davi reconheceu que precisava se arrepender verdadeiramente e obter a vitória. Davi foi um homem que conheceu muito de perto o Senhor, a ponto de ele escrever, ditar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Algumas versões dizem assim: de nada terei falta. Amém? Amém. Quem tem vitória, não falta nada na sua vida. A vitória vem do Senhor. Davi tinha essa convicção. A confiança de Davi era em Deus, a ponto de ele escrever o Salmo 51 e falar do arrependimento. Amém? Amém. A adoração sem arrependimento não agrada ao Senhor. Ele se agrada de um culto que ele é prestado por um espírito quebrantado, um coração contrito. A ministra aqui cantando falou sobre isso, confirmando a palavra de Deus. Amém? Coração contrito. Ah, Deus é apaixonado pelo coração contrito. Amém? Quantos aqui têm o seu coraçãozinho contrito na presença de Deus? Quebrantado na presença do Senhor. Amém? Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a pedir a Deus perdão pelos nossos pecados e perdoar as nossas ofensas. Mateus 6,12, a parte A. Arrependimento, no contexto bíblico, sempre foi mais do que apenas sentir pesar por termos escorregado normalmente. Trata-se de uma mudança de atitude. Você está andando para o pecado e você volta. Mudança de atitude. Amém? Amém. Aquela mulher entendeu. Aquela mulher disse assim: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, antes de se tornar apóstolo, disse a Jesus em Lucas 5,8: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O pastor Tiago, na sua carta, diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Tiago 5,16. João, na sua primeira carta, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E ele completa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar. O pastor Fernando falou em 1 Tessalonicenses. Amém? De toda a injustiça. 1 João 1, de 8 a 9. Amém? Santificação. Reconhecer. Autoavaliação. Primeiro passo, busca. Segundo passo, autoavaliação. Para que eu tenha um bom louvor para o Senhor e eu obtenha a vitória. Que todos na caminhada com o Senhor tiveram vitória. Deus, Ele tem um ardente desejo de me abençoar. Foi para isso que Ele veio. Ele enviou o seu Filho único, está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como comparação. Não tem como comparar esse amor de Deus, que enviou o seu Filho para nos abençoar. Qual é a maior bênção? Qual é a maior vitória de tua vida, querida? A mulher disse: eu quero me salvar. Foi a salvação, porque ele disse: a salvação vem do judeu. E a maior bênção, a maior vitória que você tem na tua vida, e eu tenho na minha vida, é a salvação do Senhor. Glória a Deus. Amém? Está com Ele, assim chamar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, estaremos junto com Ele. Glória a Deus. O terceiro passo para encerrar é o passo da meditação. Precisamos meditar na palavra do Senhor. A meditação encoraja o coração a se preparar para desfrutar da comunhão com Cristo. Para meditar precisamos de tempo e espaço para nos aquietar, para conhecer mais a Deus. Jesus se retirava para lugares desertos. Ali orava ao Pai
Você vai ver isso em Marcos 1:35. Precisamos estar buscando essa presença do Senhor, meditando na sua palavra. João Batista vivia no deserto e ali mantinha comunhão com Deus. Você necessariamente não precisa ir ao deserto ou a uma montanha, mas apenas tirar momentos e no seu quarto meditar em Deus. Precisamos meditar. Precisamos meditar. Diga para seu irmão: você tem meditado na presença do Senhor? Bata no ombro de Deus, com muito carinho. Medite na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Davi dizia: minha alma encontra descanso somente em Deus. Salmo 62, versículo de número 1. O versículo 5, ele também vai repetir, mas ele termina falando sobre esperança. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Salmo de número 63. Diz o Salmo 63, verso 1: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, e a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. 62, perdão. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente, dele vem a minha salvação. O verso 5 diz assim: somente em Deus, ó a minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Aleluia. Descansa no Senhor, medita nele. A tua esperança, a vitória tua está na esperança do Senhor. Espera nele, descansa nele. Amém? Amém. Glória a Deus. Salmo 1, perdão, a palavra do Senhor diz lá em Josué, falando ainda sobre meditação da palavra, 1:8: não cesse de falar deste livro, da lei antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar. Olha lá, quer prosperar o teu caminho e serás bem o que? Sucedido. Quer ter vitória? Medita na palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o verdadeiro adorador do Senhor. Buscar, se autoavaliar. Amém? Amém. Meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado, mais do que feliz. Querido, quer mais vitória do que isso? Você é um bem-aventurado. Diga para seu irmão: você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. Mais forte, você é um bem-aventurado. Glória a Deus. Amém? Amém. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele para por aí? Não. O que é que ele diz? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei dia e noite. Amém. Eu posso ouvir um amém, querido? Aquela mulher, ela teve vitória. Quando a mulher deixou o seu cântaro, versículo 28, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que lhe disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. Aleluia. Glória a Deus. Olha o resultado: muitos no 34. Muitos foram poucos? Não, foram muitos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara a ele e disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher:
disseste que nos cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Que vitória aquela mulher teve quando encontrou realmente o verdadeiro homem que a gente precisa adorar, Cristo Jesus. Amém? Fique de pé, amada igreja, em nome de Jesus. Que Deus possa nessa noite, Deus Altíssimo, em nome do teu Filho amado Jesus, este nome tem poder. Diante deste nome todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus é o Senhor. E nesta noite, Senhor, quebrando toda obra maligna, Deus, toda obra espiritual do mal, Deus, vai neutralizando agora em nome de Jesus toda obra de inveja, toda obra de orgulho. Meu Deus Todo-Poderoso, vai agora sobre o teu povo, quebrando todo laço do mal, meu Pai, todo laço de feitiçaria, todo laço de macumbaria, toda obra maligna, seja agora destruída em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja agora neutralizada todo mal, toda obra do inferno que tem se levantado contra esta vida, toda maldição nós cancelamos, quebramos em nome de Jesus. Maldição proferida, maldição lançada, maldição sem causa, no contraposto, diz a palavra de Deus, a maldição não pode estar na tua vida, porque tu és do Senhor. Por isso eu ordeno que saia todo mal, em nome de Jesus. Todo atrapalho, todo embaraço, todo peso, em nome de Jesus, sai deste momento agora, em nome de Jesus. Desapareça desta vida, desapareça a doença, a enfermidade, o mal. Eu ordeno, sai agora, em nome de Jesus de Nazaré, para nunca mais voltar. Sai agora, para nunca mais voltar. Eu me deixo cura no corpo, cura na alma, cura no interior, cura espiritual, em nome de Jesus. Que tu sejas uma bênção, abençoado por Deus e abençoa as vidas. Que tu seja uma bênção para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tudo que colocares nas mãos venha a prosperar, venha a evoluir, a crescer para a glória de Deus. Que você seja uma pessoa próspera, que as pessoas olhem para ti e digam verdadeiramente Deus está na vida daquela pessoa. Deus é com aquele homem, Deus é com aquela mulher, ela é diferente, ele é diferente. Deus prospera a sua vida, Deus está com aquela pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja todos agora para todos sempre. Amém. Esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você segue um abraço bem apertado.